Jesus disse algo extraordinário. Se tivermos fé como um grão de mostarda, podemos mover montanhas. Mas existe um detalhe nesse ensinamento que muitas pessoas nunca perceberam. Algumas traduções dizem que precisamos ter fé do tamanho de um grão de mostarda, mas outras traduções, mais próximas do original, dizem algo diferente. Jesus falou de fé como um grão de mostarda. E essa pequena diferença pode mudar completamente a forma como entendemos a fé. No capítulo 17 do Evangelho de Mateus, Jesus diz: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. E nada vos será impossível. Durante muito tempo, muitas pessoas entenderam esse versículo como se Jesus estivesse dizendo apenas que precisamos de uma fé muito pequena. Mas será que essa era realmente a ideia? Quando Jesus usa a expressão como um grão de mostarda, ele pode não estar falando apenas do tamanho da fé. Ele pode estar comparando a fé com a natureza da semente. E isso muda completamente a perspectiva, porque um grão de mostarda não é apenas pequeno, ele é uma semente viva. Dentro dele existe um potencial extraordinário de crescimento. O grão de mostarda era conhecido na época de Jesus por algo muito curioso. Ele começa como uma das menores sementes plantadas, mas quando cresce, ele se transforma em uma planta grande, capaz até de servir de abrigo para aves. Ou seja, algo pequeno no início, mas com um potencial enorme de crescimento. Talvez Jesus estivesse ensinando que a fé verdadeira funciona da mesma forma. Ela pode começar pequena, mas ela não foi feita para permanecer pequena. Uma semente tem um potencial incrível, mas existe um detalhe importante. Se uma semente não for plantada, ela nunca cresce. Ela pode passar anos guardada em um frasco, sem produzir absolutamente nada. E talvez aconteça o mesmo com a fé. Muitas pessoas têm fé, mas nunca a colocam em prática. Nunca a plantam. Nunca permitem que ela cresça através da confiança em Deus, da oração e da perseverança. A fé cresce quando enfrentamos desafios. Ela cresce quando continuamos confiando, mesmo quando não vemos respostas imediatas. Ela cresce quando escolhemos acreditar nas promessas de Deus, mesmo em meio às dificuldades. Assim como uma semente precisa de tempo, água e luz para crescer, a fé também cresce com o tempo, com a experiência e com a caminhada com Deus. Talvez o ensinamento de Jesus não fosse simplesmente sobre ter uma fé pequena, mas sobre ter uma fé viva, uma fé que cresce, uma fé que se desenvolve, uma fé que começa como uma pequena semente, mas que com o tempo se torna forte o suficiente para transformar a vida. Talvez hoje você sinta que sua fé ainda é pequena, mas a boa notícia é que Deus não precisa de uma fé enorme para começar a agir. Ele precisa apenas de uma fé verdadeira, uma fé que esteja disposta a crescer, uma fé como um grão de mostarda. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a montanha que você precisa mover na sua vida hoje? Escreva aqui nos comentários. E se essa reflexão falou com você, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa lembrar que a fé, mesmo quando começa pequena, pode crescer e transformar tudo.